Que o Senhor Jesus esteja abençoando cada irmão e cada irmã, graça e paz, meus queridos. E como o Senhor é bom, e prova do que o Senhor é bom, é o que nós comemoramos nesse dia, nessa sexta-feira, a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi na cruz que Deus provou o seu amor por nós, de forma incontestável. O Senhor provou o seu amor por nós. E feliz Páscoa a todos os irmãos. Hoje, sexta-feira santa, um dia de profunda reflexão, sem sombra de dúvidas. Um dia de muita meditação na obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Como eu escrevi aos irmãos nesta manhã, é um misto aí de dois sentimentos. O primeiro, de constrangimento, de pensar que o justo Jesus morreu pelo injusto Rodrigo. Então isso nos constrange, o amor de Cristo nos constrange. Mas é um sentimento de alegria saber também que ali foi perdoado todos os nossos pecados e que ali na cruz o Senhor conquistou a nossa vitória. Meus queridos, eu queria continuar conversando com vocês sobre o livro de Êxodo. Queria continuar conversando com vocês sobre a questão da Páscoa. E nessa caminhada hoje eu tenho um assunto muito importante para tratar com você, que é a importância do clamor. O quanto, meu irmão, minha irmã, um clamor importa, um clamor é relevante. E eu queria ler um texto com você, ainda Êxodo, capítulo 2, a partir do versículo 23. Êxodo, capítulo 2, a partir do versículo 23, narra da seguinte maneira: a morte do rei do Egito. Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dele clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. No capítulo 3 de Êxodo, versículo 9, vai falar da seguinte maneira: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Os filhos de Israel, meus irmãos, nas nossos encontros anteriores aqui, nós vimos o quanto eles estavam sofrendo. E diante daquele sofrimento, eles começaram a clamar a Deus, lembraram que tinha um Deus. E aquele clamor subiu até os céus, e Deus viu que de fato eles estavam sofrendo, e Deus decidiu atender o clamor daquele povo. A sequência da história vai chegar na saída do povo do Egito. Então nós podemos afirmar, meus irmãos, que a Páscoa aconteceu por causa de um clamor. Essa é a causa principal? Não. Há uma causa superior a essa, mas eu coloco ela caminha junto, que é o decreto de Deus. Deus já tinha decretado a Páscoa. Deus já tinha decidido, né? Inclusive no livro de Gênesis está registrado que o povo sofreria durante 400 anos e após esses 400 anos o povo de Deus seria liberto. Então Deus já tinha decretado que seria dessa maneira. Mas aqui é bem claro o texto bíblico que fala assim, versículo 25 de novo, que eu já li com os irmãos, fala assim: e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Meus queridos, então, de alguma forma, de forma concomitante ao decreto de Deus, nós podemos dizer também que a Páscoa ela veio a se realizar mediante um Deus que ouviu o clamor do seu povo. Um Deus que ouviu o clamor do seu povo. E quando nós pensamos na Páscoa principal, aquela que esse dia de hoje nos relembra, que é a morte de Cristo na cruz do Calvário, o Cordeiro sem mancha de Deus, o Cordeiro sem pecado de Deus, se entregue na cruz do Calvário, nós sabemos também que muita gente clamou por aquele momento. Nós temos toda uma história dentro do Velho Testamento de pessoas clamando pela libertação de Israel, pela libertação do povo de Deus, para que o Redentor se levantasse, para que o Messias se levantasse. Nós temos principalmente o livro de Salmos, que é um livro coberto de clamores. Coberto de clamores. Então, igualmente a primeira Páscoa. A Páscoa definitiva, que é a morte de Cristo, também é
uma resposta ao clamor do povo de Deus. Também é. Meus irmãos, nos evangelhos, Evangelho de Mateus, capítulo 9, há ali uma história muito marcante do cego de Jericó. Fala que Jesus estava passando por aquela região e dois cegos o seguiam. E ao seguir Jesus, eles faziam um clamor. A palavra clamor aqui que eu quero chamar a sua atenção. Eles clamavam da seguinte maneira: Filho de Davi, tem compaixão de nós. Filho de Davi, tenha compaixão de nós. E fala o texto ali que quando Jesus chegou em casa, Jesus fez uma pergunta para eles: vocês creem que eu posso atender esse pedido seus? Vocês creem que eu tenho poder para curar vocês? Eles falaram: sim, nós cremos. E o texto fala que Jesus tocou-lhes a vista e eles voltaram a enxergar, mediante um clamor que fizeram ao Senhor Jesus Cristo. Nesses dias, muitos têm lembrado, meus irmãos, de um texto importante na Bíblia também que fala sobre clamor, que é Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Eu vi muitas pessoas pregando esse texto esses dias, vi muitas pessoas orando e comentando este texto. É um texto de enorme pertinência para os dias que nós estamos vivendo. E aquele texto fala da seguinte maneira, leia aqui com os irmãos também, Filipenses 4, 6, texto amplamente conhecido, fala assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Então o apóstolo Paulo divide a oração da súplica com ações de graças, Filipenses 4, 6. Meus irmãos, eu acredito, eu analisando tudo que tem ocorrido, eu acredito que de fato Deus está preparando um grande momento de avivamento. Avivamentos pessoais e avivamento da casa do Senhor. Eu acredito isso porque nesse momento é um momento de grande vulnerabilidade, é um momento onde que de alguma forma nós perdemos a nossa segurança, como eu compartilhei com os irmãos no primeiro vídeo que eu postei aos irmãos. E diante disso, o clamor surge mais naturalmente. O que é um clamor, meus irmãos? O que verdadeiramente é um clamor a Deus? É uma alma gritando socorro ao Senhor. Isso é um clamor. E a forma mais incrível, a forma mais efetiva de alguém buscar a Deus é se achegar à presença de Deus em desespero de alma, com a alma sedenta. Quando eu falo desespero de alma, é aquela sede, é ter consciência que não há outro lugar a se recorrer a não ser junto ao trono da graça. Então o clamor surge quando a alma está sedenta. E de alguma forma, meus irmãos e irmãs, nós estávamos fartos. Nós estávamos fartos de muitas ilusões. E esse momento onde que a nossa segurança foi atacada pela soberania de Deus, o clamor surge com maior facilidade. E nós temos visto a igreja clamar, nós temos visto irmãos e irmãs individualmente clamando ao Senhor. E uma boa análise espiritual que eu posso fazer da minha vida, e eu te aconselho a fazer também, é que se de alguma forma você ainda não sentiu, diante de tudo que está acontecendo, você não sentiu a necessidade de clamar o socorro do alto, é porque a sua situação espiritual é muito preocupante. Se você não entendeu esse momento como um momento de clamor, de gritar socorro ao Deus dos céus, é porque você vivencia um estado de apatia espiritual. Uma coisa também, meus irmãos, que nós temos que notar é que esse clamor, ele não pode ser de um coração apenas em um desespero momentâneo. E passado tudo isso, essa pessoa ela vai tratar Deus da forma como ela sempre tratou, com indiferença. Não. O clamor é um ponto decisivo para um relacionamento sério com Deus. É um ponto decisivo. Você está clamando o socorro do alto. Você entende que o próprio Deus te permitiu a estar numa situação de aperto, de desespero, voltando ao Egito, de cargas pesadas, de trabalhos forçados. E se sente a necessidade de lembrar do Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó. No nosso caso, a necessidade de lembrar que um Cristo morreu para nós, para que tenhamos vida e vida em abundância.
Então, diante de tudo, o clamor não pode ser algo pontual só por causa do desespero, porque isso soa a Deus de forma leviana. E Deus sonda o meu coração. Ele sabe se o meu clamor é um clamor de retorno à presença dele. Se o meu clamor envolve uma aliança que eu quero viver todos os dias na presença dele, ele sonda. Quando eu clamo, o Senhor sonda o meu e o seu coração. Então, diante do clamor, meu irmão, minha irmã, o Senhor tem que encontrar um coração sincero, que quer caminhar com ele. Mas clame. É momento de clamar. É momento de pedir ao Senhor que ele venha sustentar a igreja dele. É momento de você clamar para que o Senhor cuide da sua família. É momento de clamar pelos profissionais da saúde que estão lá sofrendo na linha de frente. É momento de clamar para que Deus derrame sabedoria, a mente e o coração dos nossos governantes, independente de quem eles sejam e se nós gostamos deles ou não. É momento de orar por eles. É momento de clamar ao Senhor socorro do alto, que ele venha até nós. Mas pensando também, meus irmãos, sobre essa questão de não sermos levianos, nessa questão de não sermos apenas desesperados em resolver o nosso problema, mas que nós queremos é a presença de Deus em nós. Nós queremos sim um socorro sobre essa luta. Nós queremos que o Senhor nos livre dessa peste que veio, que é o coronavírus. Queremos, de fato queremos e pedimos ao Senhor e sabemos que Ele tem poder em nos resgatar. Mas além disso, acima disso, está um momento de retornar a Deus. E para fechar aqui, eu falei que um clamor fez surgir a Páscoa. Eu falei, meus irmãos, um clamor não, uma série de clamor. O povo de Israel clamou ao Senhor naquele tempo. Uma série de clamor também, meus irmãos, toda a história do Velho Testamento. Aquele povo clamando pela vinda do Messias trouxe à terra o Filho de Deus que morreu por todos os pecadores. E existem pessoas também clamando para que o Senhor faça justiça sobre a terra. E esse clamor um dia será ouvido e o Senhor retornará para julgar a toda a carne. Para encerrar mesmo, irmãos, para ilustrar o que eu estou falando aqui para os irmãos, eu queria abrir no livro de Apocalipse. Queria abrir aqui no livro de Apocalipse, o livro da Revelação. Apocalipse, capítulo 6. A partir do versículo 9, fala sobre o quinto selo e fala assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Pessoas que morreram martirizadas por causa do evangelho. Eu citei o exemplo de Estevão, mas tem inúmeros irmãos antes de Estevão e após Estevão que morreram por causa do testemunho do evangelho. Morreram porque não negaram o nome do Senhor Jesus Cristo, né? E no versículo 10 fala o seguinte, que esses irmãos clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Até quando, Senhor? Até quando? Então cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Jesus falou: aguarde só um momento. O Senhor Jesus falou com eles: aguarde só um momento. A pergunta é: até quando? O Senhor falou: aguarde só um momento. Outras pessoas sofrerão também o dano do evangelho, se juntarão a vocês, mas a minha vingança está próxima. Meus queridos, tem subido um clamor até o Senhor para que Ele faça justiça nessa terra. Mas tem um detalhe: o próprio livro de Apocalipse fala que os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Os ladrões não entrarão no reino do céu. Os impuros não entrarão no reino do céu. Então, esta é uma oportunidade, esse tempo é uma oportunidade de nós fazermos o mais importante dos clamores que nós podemos fazer, que é o clamor de arrependimento, de confissão de pecado, de mudança de vida. Esse é o clamor que muda a nossa história. Este é o clamor que traz a verdadeira bênção sobre nós, que é termos as nossas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. O clamor de arrependimento. O clamor que pede a Deus: Senhor, eu preciso da Tua presença na minha vida, me limpando de toda sujeira que eu me envolvi, que porventura eu me envolvi. Faça esse clamor hoje, meu irmão. Minha irmã, faça esse clamor hoje.